Deus permite a guerra, mas não é o que ele planejou desde o princípio. Um dos significados do nome de Deus é Senhor dos Exércitos, e o Antigo Testamento praticamente descreve um cenário de guerra. No caso de Israel, Deus chamou o povo à guerra várias vezes, lutando com eles, livrando-os das mãos dos seus inúmeros inimigos. Israel está localizado numa região geopolítica de grande interesse estrangeiro, o que o tornava suscetível às inúmeras tentativas de dominação externa. Em algumas situações, Deus permitia que o povo de Israel fosse derrotado na guerra, devido à sua desobediência e rebeldia. Muitas guerras no Antigo Testamento eram uma forma de Deus trazer castigo sobre um determinado povo. Mas qual é a origem das guerras? Na maioria das vezes, a guerra é a consequência do egoísmo, avareza e fome de poder do homem. Em Tiago 4,1 diz: "De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês?" Encontramos também essa resposta em Marcos capítulo 7, versículos de 21 a 23, em que Jesus diz: "Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem." Não existe a menor chance de termos paz mundial neste século sem a presença de Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A ânsia por poder, opressão e domínio estão no cerne da origem de muitos conflitos. Contudo, as guerras acontecem quando a humanidade atinge os níveis mais elevados de corrupção moral e espiritual. Jesus disse em Mateus 24 que era necessário as guerras acontecerem. No Novo Testamento, mostra que as guerras geravam grande perseguição contra os cristãos. E, apesar disso, o efeito era o avanço do evangelho no mundo, pois os cristãos se espalhavam e a salvação chegava aos povos mais distantes. Nesse caso, podemos ver que Deus tira do mal o bem. Ele é o dono da história e ele destrói todos os governos que se sustentam por meio da falsa paz. Mas é importante lembrar que para o cristão, a paz de Cristo é a solução contra as guerras. A Bíblia nos aconselha o caminho da paz. Somos orientados a ter paz com todos os homens no que depender de nós. E nós não podemos ser os causadores das guerras. Existem guerras na família em que os membros não entendem o seu papel e combatem uns contra os outros, em vez de amar e respeitar. Guerras no trabalho quando o egoísmo e a ganância, a ambição por promoções e status falam mais alto do que a ética e a colaboração mútua. Na igreja, quando existem divisões, partidarismos, diferentes interpretações e opiniões que provocam disputa e conflito entre irmãos, contra os governantes do próprio povo. E isso acontece muito entre os cristãos, de se posicionar a favor de um e criticar infinitamente o outro. E são tantos os cristãos que emprestam a boca para falarem com desrespeito àqueles que estão em posição de autoridade, que dá até vergonha. O cristão ele tem certas responsabilidades em relação ao governo. A Bíblia orienta que o cristão ele ore para que o coração desses homens se mova em favor da justiça e da paz. E Jesus chama de felizes aqueles que são promotores da paz. E Deus ainda diz que não se deve fazer justiça com as próprias mãos. A Ele pertence a vingança e é Ele quem retribui o mal. Outro conselho importante é vencer o mal com o bem, é orar pela paz com os seus inimigos. Jesus disse: "Amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem." Mas é importante estarmos conscientes de que sempre haverá conflitos onde o pecado reina. Vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Todavia não vos assusteis, porque é necessário que tais coisas ocorram, mas ainda não é o fim.